A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Boa noite, meu nome é Roberta, eu sou do Grupo Espírita Esperançar e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 17, Sejam Perfeitos, aquele capítulo que diz: sejam, pois, perfeitos, como o seu Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Nós vamos falar hoje, mais especificamente, do item 10, que fala sobre o homem no mundo, né? Quando Jesus falou, sejam perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito, ele falava sempre a linguagem aos homens da época, e naquela época os homens não sabiam perceber, não conseguiriam perceber a diferença de nuances, né? Ninguém pode chegar à perfeição de Deus. Deus tem a sua perfectibilidade absoluta. O que nós podemos fazer é estar a caminho dessa perfeição, é galgar degraus nessa perfeição. Kardec, logo nas primeiras explicações, ele fala dessa perfectibilidade, a perfectibilidade possível às criaturas humanas, né? O que não dá para a gente esquecer é que, como espíritos imortais, estamos a caminho e temos um objetivo. O objetivo é progredir a caminho da perfeição. Então, esse objetivo, a gente, aqui no planeta Terra, que é uma escola, a gente vai conseguir, através da relação com as pessoas, nos aproximar desses objetivos. Então, é através da relação com as pessoas, com os nossos parentes difíceis, com aquele chefe no trabalho que a gente não se dá muito bem. É através dessas relações que a gente pode eliminar essas más tendências que a gente tem, né? E que é tão difícil da gente se colocar à prova. Mas a gente se coloca à prova justamente na relação. O Espiritismo tem as leis morais e tem a lei de sociedade. E a gente está inserido na sociedade. E estando inserido na sociedade, são essas relações que nos fazem crescer. Não adianta a gente se isolar do mundo, a gente precisa viver no mundo, né? E o que a gente precisa observar? Como estamos nós nesse mundo? Que homem somos nesse mundo? Como que a gente está se posicionando? O que a gente está fazendo com o que a gente está aprendendo, com os nossos estudos, com a nossa inteligência? Nós já aprendemos muito, temos muito a aprender, mas o que fazemos com aquilo que a gente aprendeu? O nosso objetivo nessa encarnação é que a nossa questão moral se equipare ao nosso nível intelectual. Então, o que a gente faz com a nossa inteligência? Como é que a gente está se portando no mundo? Como é que a gente está tratando aquelas pessoas que vivem conosco, que trabalham conosco? É nessa hora que a gente põe à prova aqueles ensinamentos que a gente já sabe, leu, né? Tem uma música que fala: canção já sabemos de cor, só nos resta aprender, né? A gente sabe o que tem que ser feito. E na hora de fazer, estamos fazendo aquilo? Muitas vezes não, né? A gente tropeça, a gente tem aquele parente difícil, a gente vai conversar, podia ter evitado alguma coisa, mas a gente
não evita, e é para isso que a gente está aqui, para superar esses sentimentos que têm até agora nos atrapalhado esse nosso progresso moral. E é para isso que a Terra é a nossa escola para que aprendamos exatamente lidar com esses sentimentos. E às vezes a gente busca tanto o crescimento intelectual, que é necessário, claro, é necessário para que a gente galgue uma posição a mais no trabalho, é necessário que a gente passe nos estudos, nas provas, o desenvolvimento intelectual é importante, mas às vezes a gente gasta tanto tempo no desenvolvimento intelectual que quando a gente vê, foi absorvido e não nos sobra tempo para mais nada. Aí a gente vê que a gente tem um monte de conhecimentos e o coração vazio. É bom a gente enxergar essa inteligência que nos norteia, mas a gente precisa, o quanto que essa inteligência mal conduzida já nos trouxe de dor, de fracasso no passado. Então, a inteligência ela tem que ser conduzida com a questão moral, para e passo, para e passo. O que a gente precisa perceber como homem no mundo, né? E que ele fala aqui no item 10, se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu que conta os dias que faltam para o seu retorno. Então, na verdade, a gente precisa compreender o outro, compreender que o outro está numa escala e que o outro é daquela maneira, a gente não deve cobrar que o outro seja o que a gente espera dele. A gente tem que entender o outro como a pessoa que ele é naquele momento. E assim, não adianta suportar, né? O que ele diz aqui, sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha da consciência tranquila. Então, a gente sabe que aquela pessoa está naquele estágio evolutivo e que a gente vai aprender a conviver com ela e pronto, não adianta ficar batendo naquela tecla, né? E falar, ai, mas essa pessoa é assim, a gente perde aquela conquista que a gente fez. E o que o espírito protetor que escreveu esse item, né, o Homem no Mundo, diz é que eles incentivam a prece e a evocação, mas que a gente tem que ter uma disponibilidade. Quando a gente faz uma prece, quando a gente evoca um bom espírito, a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar disponível, a gente tem que ter vontade para aceitar essa ajuda que a gente está solicitando. Muitas vezes a gente pede uma ajuda, faz uma prece, mas quer que a situação se resolva num passe de mágica. Nada se resolve num passe de mágica. As situações, elas se resolvem com a nossa vontade. Qual é a nossa parte? O que a gente vai estar dando de nós naquela relação que não está funcionando muito bem, naquele parente difícil que está complicado. A gente pode pedir e deve pedir ajuda à espiritualidade, mas qual é a nossa parte? O que nós fazemos? Se a gente não aplica a nossa vontade naquela situação e quer que a situação se resolva num passe de mágica, não é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para eliminar esses sentimentos do nosso coração e tratar o outro de uma maneira que a gente entenda que ele está naquele estágio, aquela pessoa é dessa maneira, e aí a gente esvazia o nosso coração e entende aquela pessoa. E o espírito protetor ainda diz: a perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. E no contato com seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Então, a caridade é o meio mais poderoso para se aperfeiçoar.
E quando a gente diz caridade, não é só dar um dinheiro para o mendigo na rua, não é ajudar uma instituição com uma mensalidade. A caridade é com os nossos, é nas nossas relações. Como é que a gente está? Com olhos de espírito, a gente tem algumas questões na nossa vida que são bastante fundamentais, né? Dinheiro, trabalho, sexualidade, tempo e família. Com os olhos de espírito, como é que a gente está lidando com a questão do dinheiro? Como é que a gente está lidando com as questões de família, com as questões do tempo? Como é que a gente está usando esse tempo? A gente está deixando esse tempo absorver a gente? Ou a gente está exatamente dividindo o nosso tempo com aquilo que é importante para a gente? Nessas questões todas de trabalho, sexualidade, família, dinheiro, a gente tem oportunidade de colocar em prática a caridade no dia a dia. Como é que a gente está tratando o colega de trabalho, como é que a gente está tratando a nossa família, a gente está dando o devido tempo a ela. É caridade isso. E a caridade é que nos move no mundo. É isso que nos faz atingir aquele objetivo que a gente está aqui na Terra, sermos melhores, sermos pessoas melhores. Nas nossas relações com a família, com o tempo, com o trabalho, com a nossa sexualidade, com o dinheiro, nessa preparação, eu encontrei o Gabriel Salum, que ele trouxe um poema do Fernando Pessoa, que ilustra muito bem essa nossa convivência, né? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Por enquanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Ser grande, ser inteiro. Põe tudo que você tem nas tuas relações de trabalho, de família. Esse é o homem no mundo. E com alegria, sem se isolar. Você não precisa se isolar para ser esse homem no mundo e alcançar essa perfeição. Você precisa do convívio, do conviver. É procurar essas pessoas que vão te ajudar a trabalhar esses sentimentos que você ainda tem que burilar. Que eu ainda tenho muitas coisas, muitas arestas a aparar. E são só as pessoas que convivem comigo que vão me dar essa chance de aparar essas arestas. Mas eu preciso ser grande, ser inteiro. Boa noite. O Evangelho da Noite segue com os nossos companheiros. Eu espero que a gente tenha uma boa semana e tudo de bom para vocês. Olá, pessoal, queridos amigos. Rogamos que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o item 10 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeito, o homem no mundo. E para falarmos um pouco sobre essa mensagem do Espírito Protetor, lembramos de que as ações sociais, e tomando como referência, mas estendendo a todos os grupos que visam contribuir com o bem na Terra, abrangendo toda a humanidade, são então criaturas que, ao decidirem por si fazerem parte dessa ação, que se estende
para todas as criaturas. Podemos nos lembrar de que, ao ouvir os comentários desses irmãos, que estão dotados de gratidão por participarem, não é, na lida direto com aqueles que estão passando por provações, por momentos difíceis. Ao tomar conhecimento dessas ações, nós poderemos lembrar que essas criaturas não vivem mais isoladas, porque ao tomarem conhecimento da verdade que a própria doutrina lhes proporciona, transformam-se naqueles que já sustentam a candeia sobre a mesa, para que a luz chegue para todos. É muito gratificante observar toda essa movimentação que vem transformando a concepção da humanidade, que não podemos mais viver a sós. Por isso, quando pudermos auxiliar alguém com um sorriso, com um olhar de ternura, e quando nos deparamos com alguém que está vivendo momentos tão difíceis, que sua fala, que o seu pensar está sempre proclamando dificuldades, às vezes até com palavras agressivas, nós podemos, diante daquilo que já aprendemos, auxiliá-lo de tal forma, buscando alterar esse padrão vibratório o qual a pessoa está envolvida. Porque somos nós aqueles que já podemos divulgar com simplicidade, com humildade, o que aprendemos. Muitas vezes, nós entendemos incapacitados para participar de determinadas ações, porque nos julgamos pecadores, que nos julgamos ainda cometendo pensamentos que não são apropriados para o que aprendemos. Verdade. Mas é preciso lembrar que se nós já estamos propondo ou querendo propor ao próximo pensamentos, palavras incentivadoras, por que também não vamos nós buscar naqueles que podem nos auxiliar? Porque sempre haverá alguém com condições notáveis, através de exemplos de humildade, de carinho e de amor. Eu costumo lembrar, por exemplo, a ação do CVV, que ela se estende por toda parte. Conversam com as pessoas, buscando envolvê-los através de um halo de ternura, as condições favoráveis para que aquela criatura erga-se outra vez. Devemos contemplar isto, entender que em qualquer lugar que estejamos, nós podemos sempre oferecer ao nosso próximo carinho, amor, ternura. E o Espírito Protetor, ele recomenda que façamos tudo com o sentimento de apiedação, porque este sentimento nos faz viver a dor do próximo. E quando nós agimos dessa forma, certamente saberemos compartilhar com ele essa dificuldade, trazendo para nós aquilo que mais nos legitimaria na ação do bem, que é jamais ou em tempo algum
permitir que venhamos desistir de auxiliar o próximo. Então, queridos amigos, nós estamos encerrando a nossa fala, o nosso Evangelho, na participação do nosso Evangelho desta noite, ou deste momento, ou desse instante, para que os nossos companheiros que vão tratar desse mesmo assunto possam ter o espaço que precisam para esse diálogo. Assim, nós ficamos gratos por tudo e tornaremos, quando formos chamados para participarmos com vocês através do Evangelho que nos é proposto pelo Grupo Esperançar. Muito obrigado a todos e até mais. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Áureo. Hoje vamos falar sobre diferença, como você lida com ela. Sabemos que talvez seja um dos maiores desafios do nosso século, aprender a lidar com o diferente. O diferente nos é apresentado a todo momento nesta era de informações circulando tão freneticamente. E nós somos seres ainda muito preconceituosos, limitados. O espírito Eugênio Aspásia, pela mediunidade de Benjamin Teixeira de Aguiar, um médium sergipano, certa vez afirmou que nós ainda somos seres tão preconceituosos que os espíritos muitas vezes não podem afirmar quase nada sobre quase tudo. E como lidar com a diferença? Qual é a virtude que nos auxilia? Hermance Dufaux, que quando encarnada foi médium de Kardec, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira, ela nos trouxe muitas reflexões importantes sobre esse tema, abordando a virtude da alteridade, explicando que a alteridade nos ensina a viver em paz com o diferente, e não apenas viver em paz, é enxergar a beleza, a diversidade, a aprender com o diferente. Afinal, nossos pontos de vista são tão limitados. O filósofo Leonardo Boff tem uma frase muito interessante sobre isso. O ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Nossos pontos de vista não abarcam a realidade total, a verdade que é uma só. É justamente trocando os pontos de vista, aprendendo com as interpretações de outras pessoas, que vamos enriquecendo a nossa compreensão, ampliando a nossa consciência. Não fazer isso é cair em posturas que podem levar ao fanatismo. E o escritor israelense Amos Oz, num livro de 2017, que ganhou muitos prêmios, chamado Mais de uma Luz. O Dr. Amos, ele define o fanático como aquele que não sabe contar até 2. Para o fanático só existe uma realidade, um modo de vida. E ele deseja ardentemente que todos vivam como ele. Existe muito medo, muita arrogância nessa postura. Medo de mudanças, medo do que o outro pode nos trazer, medo e apego à nossa forma de vida atual, à nossa segurança atual, aos nossos privilégios. E arrogância de se sentir superior aos demais. As redes sociais têm um papel importante nesse contexto, porque, principalmente considerando os seus algoritmos, que fazem com que nós tenhamos a tendência de apenas seguir e sermos seguidos por pessoas que pensam semelhante. Assim, se não estivermos atentos, a tendência é que fiquemos num círculo vicioso, só tendo contato com as mesmas ideias, o que pode nos levar a nos radicalizarmos em nossos pontos de vista. Isto é muito perigoso. É muito saudável que você beba em outras fontes, leia outros livros, converse com outras pessoas, até aquelas que você sabe que não tem muita afinidade, mas tente entender o que elas estão falando. Você pode crescer muito nesse processo. Não estou falando para você dar atenção a bobagens como terraplanismo e coisas totalmente fora de menor senso de razoabilidade. Mas é importante aprender com os outros. Por exemplo,
Nós partimos do ponto de vista da perspectiva espiritualista da vida. Mas, seguindo um canal de uma cientista materialista, o canal que eu recomendo, Física e Afins, da doutora Gabriela Bailas, que é doutora em mecânica quântica, aprendemos muitas coisas legais sobre ciência e as relações que a doutora faz entre a metodologia científica e certas coisas que encontramos no meio espiritualista. Por exemplo, a doutora Gabriela fala muito sobre como o termo quântico é muitas vezes mal utilizado por terapeutas, por coachings quânticos, e ela explica a real natureza da palavra quântico segundo a física. É claro que não concordamos com absolutamente tudo que ela fala, até porque ela mesma diz que a ciência tem muitas limitações. Mas, vendo os vídeos da doutora Gabriela, aprendi, por exemplo, sabe aquele famoso experimento do senhor Masaru Emoto, em que ele colocou inúmeras amostras de água a diferentes estímulos, e ele disse que, dependendo do estímulo, isso alterava a estrutura molecular da água. Então, por exemplo, uma música de um rock deixaria a molécula da água totalmente desfigurada, enfim. A doutora Gabriela fez um vídeo sobre isso, mostrando que este experimento não seguiu a metodologia científica. O Masaru, que não é nem doutor, ele é bacharel, ela pesquisou sobre isso. Ele não divulgou a sua metodologia, o experimento nunca foi replicado por nenhum outro cientista. Então é para a gente parar e questionar. Bom senso sempre. Isto não quer dizer que não existe água fluidificada. Até porque a ciência, a doutora Gabriela, ela admite que a ciência tem seus limites. E energia, por enquanto, para a ciência é o que eles conseguem medir. Energia térmica, energia elétrica, energia cinética. Não dá para medir e ainda não há energia para a ciência. Então a ciência vai chegar nas energias mais sutis. Não sabemos quanto tempo isto vai demorar, mas isso não nos impede de, desde já, procurarmos pautar os nossos estudos e observações no bom senso, na razão, no senso crítico, como, aliás, nos ensinou Kardec, que era um cientista e professor. Para que não fiquemos apegados demais às nossas certezas e, diante de evidências, passemos a negá-las, fugindo da realidade, num fenômeno conhecido como a dissonância cognitiva. Neste ambiente de total, um outro termo, distopia cognitiva, onde as informações nos chegam sem parar e não sabemos se é verdade, se não é, se é fake news, se não é, temos que ter uma postura ativa de buscar o conhecimento. E a quantidade de referências deste vídeo não é por acaso, é proposital mesmo, porque faz parte da experiência de argumentar que lidar com o diferente, com a diversidade de opiniões, pontos de vista, é saudável, nos amplia os nossos horizontes. E não tenha medo de mudar de opinião, de rever conceitos e posturas diante de novas evidências. Já dizia Raul Seixas, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É uma virtude mudar de opinião, se necessário. Kardec, que foi uma referência para os espíritas, sempre bateu neste ponto do pensamento crítico, da razão, da fé raciocinada. E na Revista Espírita de novembro de 1858, ele nos traz uma reflexão muito bela. Abre aspas. Afinal de contas, o que buscamos nesta palpitante e fecunda questão do Espiritismo? Esclarecermos. Antes de mais nada, buscamos a luz. Venha de onde vier. E se externarmos a nossa maneira de ver, não se trata de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Vejam a humildade de Kardec. Seguindo com o texto, ele se coloca totalmente disposto a rever pontos de vista, desde que se demonstrasse que o Espiritismo estava equivocado em algum ponto.
Mais adiante, ele coloca algo muito útil para esses tempos atuais. Kardec diz o seguinte: se houver divisões, pontos de vistas claramente, frontalmente contrários, antes de analisar quem começou a contenda, quem errou, ele vai analisar os pontos de vista e ficará sempre ao lado daquele que tiver maior caridade e abnegação. A caridade, que no Espiritismo é entendida como benevolência, perdão, indulgência, fraternidade, tolerância para com o nosso próximo. Então é isso, são reflexões sobre como é importante vivermos, aceitarmos a diferença e assim crescermos cada vez mais, ampliarmos a nossa consciência. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau. Sede perfeitos. Até aí estava assim razoável, mas como vosso Pai Celestial o é perfeito. Aí fica difícil. Como é que ele pode ser perfeito como Deus? Jamais o seremos. Deus é Pai, nós somos filhos. Deus é Criador, nós somos criaturas. Jamais a criatura, o filho, vai chegar à condição do Criador, do Pai. Então nós não seremos perfeitos nunca? Nós seremos perfeitos, sim, na medida da nossa possibilidade, nas nossas condições de relatividade. É por isso que a gente tem que entender. E uma vez eu aprendi numa palestra e jamais esqueci que o ser perfeito, Ana e demais colegas que nos acompanham, é a gente fazer o máximo que estiver ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Então, toda vez que eu me empenho e que eu me desempenho, que eu me dedico, aproveitando de fato o tempo, doando o melhor que eu tenho dentro de mim, me colocando 100% presente, eu estou sendo perfeito. Por quê? Porque eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance. Aí dá para a gente imaginar quando é que nós somos perfeitos até nessa condição. Porque dificilmente a gente consegue fazer isso. Mas é perfeitamente possível. Mas o primeiro passo para nós sermos perfeitos não é nós tentarmos, pelo menos, sermos homens de bem? Ah, pois é. É por isso que Kardec organizou esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, colocando uma mensagem muito interessante que compila aí uns 19, 20 itens como características do homem de bem, né? É o item 3 do capítulo 17, ele começa com isso. E quando diz assim, logo no início, né, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica integralmente a lei de amor, de justiça e de caridade, ou de justiça, amor e caridade, a gente vê o tanto que nós estamos distante dessa perfeição. Porque o que vivencia essa lei de justiça, amor e caridade é o desafio simplesmente das 3 revelações que nós tivemos para o Ocidente. A primeira revelação da justiça, né, com Moisés, a segunda do amor com Cristo e a terceira, a da caridade, do amor, da verdade com o Espiritismo. Então, o homem de bem é o que coloca em vivência, não é, em prática, que sente, que se comporta em consonância com essas leis. Então, ele vive a justiça porque é um homem justo. Ele vive o amor porque é amoroso. E ele pratica o bem porque é caridoso e está diante da verdade. Quer dizer, é um desafio enorme. Mas Kardec, ele tem uma sabedoria tão grande, Ana, que ele dá um refrigério para nós. Ele coloca primeiro, né, os seres perfeitos e coloca o homem de bem e vai dizendo um monte de características ainda, a questão da fé, né, da crença na vida futura, da prática do bem no cotidiano e tudo mais vai colocando. E ainda no final ele diz, olha, isso daqui são algumas das, não estão elencadas todas. A gente vai sentindo mais cada vez menorzinho, né? Só que depois, no item seguinte... Os bons espíritas. Aí ele... Exatamente isso. Ele vai colocar no item 4 os bons espíritas, dá uma aliviada, porque aí a gente vai avaliar o que nós somos, afinal de contas. O que é o espírita? Espírita é aquele que acredita nos princípios fundamentais do espiritismo. O fato da gente acreditar em Deus, acreditar na imortalidade do espírito, não é?
na sobrevivência após a morte, na conservação da sua individualidade, na comunicabilidade, na reencarnação, na lei de causa e efeito, não é? Na lei de evolução. Isso tudo nos torna espíritas, porque nós acreditamos. Então é um ponto importante a considerar. Agora, somos espíritas imperfeitos quando a gente acredita nisso tudo e não dá conta de colocar em prática o que decorre das consequências desse ensino moral do Cristo, não é? Que é nós sermos esses homens de bem, como coloca aí. Só que ele define, conceitua os bons espíritas, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. É uma frase que no meio espírita praticamente todo mundo sabe de cor, né, salteado, aquela coisa toda. Mas o que significa isso, né? É o reconhecimento do verdadeiro espírita. Primeiro é o fato de ser reconhecido. Ser reconhecido é a gente colocar à prova. Eu me conheço, me reconheço, eu sou assim. E o verdadeiro não é aquele simulacro, aquele falso, aquele fingido, não. É o que é real. É o que se coloca à prova no dia a dia. Então, o reconhecimento do verdadeiro espírito. O espírito é o que acredita nesses princípios que a gente falou e que agora ele vai, então, se esforçar por colocar tudo isso em prática. Então, reconhece-se pela transformação moral, que é o objetivo. O Espiritismo vem exatamente para trazer essa promoção da regeneração social da humanidade, como está lá no Prolegômeno do Livro dos Espíritos. E isso só é possível regenerar a sociedade com a reforma íntima de cada um de nós. Por isso que fala transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que é o objetivo final do Espiritismo, é nos transformar moralmente, nos fazendo então melhorar, não é? Reformar intimamente. E aí ele complementa aquele que se esforça em domar as más inclinações. Aí a gente fica mais curioso. Domar, né? Parece questão de domesticar, essa fera que precisa ser ainda. De fato, todos nós, dentro de nós temos alguns animais, não é? Eu mesmo me considero assim uma fera que precisa ser contida. Então, tem que domar isso. Domar é um processo todo gradativo de educação, né, que o tempo vai nos conferindo e a gente vai aprendendo as lições e vai se esforçando. Por isso ele coloca, o esforço em domar, o esforço é uma ação da vontade. É aquela questão do vinde a mim, é nós nos levantarmos. É nós termos a coragem do enfrentamento das dificuldades, das nossas limitações, de estar diante de um obstáculo e ter aquela vontade e disposição de superá-lo. Isso tudo é esse interesse. Então, é o desejo, o interesse, a vontade de, como esforço, de superar, de vencer, de domar as nossas más inclinações. Bom, inclinações todos nós temos. A gente vai para um lado, vai para o outro. Más inclinações significa o que não é bom. Nós estamos inclinados às coisas que são negativas, que são ruins. A gente acaba atraindo várias coisas para nós, né, que não são boas, porque a gente ainda vive num ambiente em que nós mesmos alimentamos com os nossos sentimentos, vibrações, pensamentos, ações, palavras. Acabamos assim ficando às vezes nos conúbios que não são positivos, que não são elevados. E isso tudo traz coisas ruins para nós e para o ambiente ao nosso redor. Então temos que fazer um esforço para domar essas más inclinações. O pensamento mau, a maledicência, né? A vingança, a inveja, né? Tudo isso são coisas assim extremamente negativas que a gente vai trabalhando aos poucos para superar. Por isso as más inclinações. Ouça, eu tenho notícias de um mundo em que o homem vale aquilo que sente, nesse tempo em que a gente vale aquilo que veste e que tem. Ouça, eu tenho notícias da intensa romagem das aves em cantilena e da alegria serena passeando nos pastos no rosto de alguém. Eu sonho retornar a estas terras, mas me afasto do cais. Eu sonho caminhar nestes campos, sonho viver em paz, mas a barca que leva pra lá não aceita o dinheiro de cá, só recebe amor.
Mas a barca que leva pra lá não aceita o dinheiro de cá, só recebe em amor. Ouça, eu sei que a coragem, não importa o que faça, é vencer-se primeiro, se entregar por inteiro, a missão de ser simples e bom. Ouça, meu resto de alma, planteia e a paisagem lembra o sol da outra vida, e a saudade convida a existir em harmonia e lutar pelo bem. Eu sonho retornar a estas terras, mas me afasto do cais. Eu sonho caminhar nestes campos, sonho viver em paz, mas a barca que leva pra lá não aceita o dinheiro de cá, só recebe em amor. Mas a barca que leva pra lá não aceita o dinheiro de cá, só recebe em amor. Ouça, eu tenho notícia